E ganhar massa muscular, realmente, para algumas pessoas pode ser um problema. Mas existem algumas coisas que você precisa saber sobre isso que vão fazer muita diferença e vão potencializar os seus resultados. E a primeira delas é você saber que existe uma coisa chamada adaptação neural. O que é isso? E para que serve, né? É o seguinte, o nosso corpo, ele ganha músculo de duas formas. Existem dois caminhos para isso. Ou a gente ganha músculo por volume, que é o tamanho, né? É o diâmetro do músculo, que é aquele músculo assim mais aparente, que fica mais externo, né? Que dá o formato do nosso corpo. Ou volume, ou a gente ganha em quantidades de fibras. O que são as fibras? As fibras musculares são os feixes que formam um músculo. E essas fibras que são responsáveis pela nossa capacidade de movimento. Então esses feixes, eles se entrelaçam, eles contraem, e é por isso que eu consigo contrair o bíceps, contrair o quadríceps, por isso que eu consigo aplicar força e me movimentar, carregar um peso e por aí vai. E eu consigo aumentar a quantidade dessas fibras musculares através do treino. Então, legal, já sei que eu consigo ganhar músculo por volume e por quantidade de fibras musculares. Tá, só que antes de eu ganhar músculo, seja por qualquer uma dessas duas vertentes, por qualquer um desses dois caminhos, eu antes preciso passar por uma fase que a gente chama de adaptação neural. O que é isso, né? Imagina que você convidou uns amigos para passar um final de semana na sua casa, e só que antes de você chegar, você precisa organizar a casa, né? Você precisa fazer uma arrumação geral, você precisa adaptar um lugar para as pessoas dormirem, você precisa adaptar a logística da sua cozinha, porque você vai ter que comprar comida a mais para receber essas pessoas numa boa. E o nosso corpo, ele passa exatamente pela mesma coisa nessa fase de adaptação neural. Nessa fase de adaptação neural, assim como você está adaptando a sua casa para receber pessoas, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro está adaptando o nosso corpo para receber a massa muscular. E é por isso que demora a vir. E algumas pessoas realmente demoram mais a vir. Questão de predisposição. Mas existem coisas que você pode aplicar no treinamento que vão favorecer o seu ganho de massa muscular. Porque o que acontece? Nesse período de adaptação neural, acontece tudo a nível literalmente neuronal. Então, as sinapses nervosas dos nossos neurônios, elas estão ali trocando informação, elas estão aumentando a velocidade com que a informação chega de um neurônio para o outro. Então, são fases muito adaptativas, onde o corpo vai entender que você começou a fazer treino de força ou qualquer outro tipo de treino, você começou a treinar e essas informações são gradativamente passadas para o nosso corpo. E isso se manifesta, por exemplo, um sinal latente disso é a famosa dor muscular. É o fato de você fazer inicialmente um movimento descoordenado. Por que sai descoordenado? Porque você está recrutando músculos que você não precisa recrutar inicialmente. Só que você está na fase de adaptação, então você está preparando a sua casa, o seu corpo, para fazer do jeito certo. E aí é por isso que muitas vezes sai descoordenado, porque você está passando por essa fase de que, opa, algo diferente está acontecendo. O que é? E aí o seu corpo precisa de um tempo para se adaptar a isso, para se acostumar, para depois ela ter, o seu corpo, a sua casa ter as condições ideais de receber a massa muscular, né? Tá, legal, mas o que pode ser feito para essa adaptação ocorrer de uma forma melhor? É o seguinte, existem várias abordagens de treinamento. E se a sua ideia, se você tem problemas com ganhar massa muscular, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte, calma, vai chegar lá, só que você precisa, da mesma forma que você precisa de um tempo
considerável para ajeitar sua casa para receber seus amigos no final de semana, e você precisa de um tempo mínimo para fazer isso de uma forma legal, o seu corpo precisa de um tempo mínimo para também deixar as preparações necessárias para receber essa quantidade de musculatura. Então não tenta acelerar um processo que é indispensável, é que nem o bebezinho que nasceu agora, você já querer que ele, em vez de engatinhar, ele já sai andando. Não, as coisas levam um tempo. Essa adaptação leva um tempo. E uma coisa que você precisa entender, que muitas vezes as pessoas ficam desapontadas quando eles olham assim na balança, poxa, mas passou um mau tempão, eu treinei bem, fiz isso, fiz aquilo, me alimentei bem, e olha, poxa, 100 gramas, 200 gramas, pouquinho, eu me sacrifiquei à toa. Não, você precisa entender o seguinte, músculo é uma coisa muito densa, então você tem que entender que você ganhar pouquinho ali, 100 gramas, 200 gramas, pô, ganhou pouquinho, comemora, porque você tá passando por essa fase de adaptação neural, daqui a pouco você vai começar a ver um ganho maior dessa massa muscular, e você precisa entender o seguinte, pela musculatura ter essa característica de densidade grande, a composição da musculatura é diferente. Vamos botar aqui, se eu for comparar 1 quilo, vou botar aí, ó, 1 quilo de gordura, 1 quilo de gordura vai ser uma bolota assim, desse tamanho. Se eu for colocar 1 quilo de massa muscular, vai ser uma bolotinha assim, bem pequenininha. Então, se você ganhou ali 100 gramas, 200 gramas nessa primeira fase, cara, comemora, porque você está no caminho certo, não desanima. A composição, a densidade da massa muscular é diferente e você vai ter que insistir um pouquinho mais para ver os resultados de volume que a gente falou. Mas com certeza você vai estar ganhando massa muscular no quesito quantidade de fibras. E uma coisa que você pode fazer para acelerar esse processo, para otimizar esse processo de ganho de massa muscular, é variar o tipo de treino de força que você faz. Por quê? As pessoas tendem a engessar o treino só em um modelo de treino de força, que é o treino tradicional, que você vai para academia e levanta peso. Mas ó, vou colocar aí o exemplo do cara da ginástica olímpica. Esse cara é o cara mais torneado que tem, é o cara que tem mais hipertrofia, é o cara mais forte que tem. E se você for analisar o treinamento dele, ele faz um treino diferenciado, ele tem uma variação muito grande nos modelos de treino de força. Porque eu posso, por exemplo, trabalhar força, que é aquela que a gente mais trabalha na academia, a força concêntrica. Eu posso ter um trabalho de força de resistência, força de velocidade, força de sustentação, força máxima. Eu tenho inúmeras formas de trabalhar força que vão estar mandando mais estímulos para essa minha adaptação neural, e quanto mais estímulos eu estou dando ali para o meu corpo, mais informação ele está coletando e mais dados ele vai ter para poder fazer as adaptações certas e da melhor forma possível. Nosso corpo é um computador. Quanto mais dados você dá para ele, mais dados ele vai ter para analisar e mais respostas eficientes ele vai ter para te apresentar como resultado. Então, se você tem dificuldade para ganhar massa muscular, foca nisso. Foca, paciência, porque as suas adaptações neurais levam um tempo para acontecer, e só que você precisa saber que você não pode pular essa etapa para ter um treino com qualidade, com segurança. Segundo, foca em variar os estímulos de força que você dá. Não fica só engessado em um tipo de treino de força, só de pegar e levantar peso. Faz sustentação, faz força isométrica, faz variedade de forças. A gente tem muita variedade de treinamento de força para a gente pegar e trabalhar só um.